comunidade Paz e Bem, comunidade Pós-TV 247. Eu sou Carla Pavão e nós estamos aqui com a Fernanda Carlos Borges para mais um Mulheres e Mitos. No dia de hoje, o tema que nós vamos falar é Medeia e Joana, a mulher vingativa. Então vamos começar esse papo. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, gente? Então, eu escolhi para conversar com vocês hoje sobre a história da Medeia. Nos livros de mitologia, essa história ela aparece como uma história do Jasão, né? E a Medeia ela entra dentro da história do Jasão e dos argonautas, né? Mas eu vou dar, o meu foco é na Medeia, que é uma personagem extremamente importante e para a cultura brasileira ela é especialmente importante porque o Chico Buarque fez uma versão da Medeia na forma de uma mulher do morro, que é a Joana. Então ele faz uma versão da história da Medeia na história da Joana, e é um dos textos mais maravilhosos da literatura teatral, né, do Brasil. Então eu vou contar brevemente a história da Medeia, com o Jasão, para chegar na história da Joana, que me interessa mais. E é muito, muito bonito, assim, como que o Chico Buarque, ele conta essa história, transformando ela dentro do imaginário brasileiro, né? Então, aqui no Mulheres e Mitos, a gente tem feito essas ousadias, né, de pegar mitos diferentes e fazer comparações e misturar referências, né? Criar, né, vamos dizer assim, redes, né, de conexão do nosso imaginário para chegar em algum lugar por meio do pensamento sobre o mito, né? Sem assim tentar buscar qual é a verdade original, a verdade última, nada disso, mas fazer conexões e simplesmente produzir pensamento. O Chico Buarque fez isso, e aí eu quero que vocês vejam. Então eu vou contar para vocês a história da Medeia. Qual é a característica da Medeia e da Joana? Elas exercem uma vingança terrível contra o homem, terrível. Então a Medeia é considerada uma mulher terrível, porque além dela ter poderes mágicos, ela é tipo uma bruxa, não no sentido medieval, né? Mas ela é mágica, ela tem poderes da magia, e ela exerce uma vingança terrível contra o Jasão. E a Joana faz a mesma coisa, porque a Joana é a Medeia brasileira, né? Foi isso que o Chico Buarque fez. Então, eu vou contar brevemente a história da Medeia para a gente chegar na Joana, que me interessa mais. Acho que vai interessar mais também para vocês, né, que estão ouvindo a gente. Então, vamos lá. Tá, enquanto você vê, eu vou lembrar que a Fernanda tem um canal que é Filosofia em Movimento. Se vocês puderem, se inscrevam e olhem os novos projetos que ela está pondo lá. Tem um que é muito legal, entre tantos que são legais lá, que é o Trocas de Casal, e que eu tive também a oportunidade de participar. Então, deem uma passada por lá e se inscrevam no canal. Vamos lá. Resumidamente, o Jasão ele tinha direito a um trono que estava sendo ocupado pelo tio. Resumidamente é isso. Quando ele resolveu reivindicar o trono, o tio dele disse: tudo bem, eu te dou o trono se você me trouxer o velocínio de ouro, que é um animal mágico, tinha um pelo dourado, uma coisa tipo impossível de ser realizada, certo? E aí, sozinho, o Jasão não poderia fazer isso. Aí ele juntou, então, a nau, né, dos argonautas, e aí eles vivem uma grande aventura, enfrentando vários desafios, muitos desafios mesmo, até conseguir a força e os recursos necessários para conseguir o velocínio de ouro. Tá. Estou pulando tudo que tem dentro dessa história, porque tem muitas histórias desses argonautas, tá? Então, estou pulando tudo porque eu quero chegar direto da Medeia. Num dos momentos desta grande aventura que eles viveram, eles aportaram num lugar que é a Cólquida, né? E lá vivia a Medeia, que era filha do rei. Eram duas irmãs filhas do rei deste lugar, e uma delas era a Medeia. Bom, então eles chegaram nesse lugar, que era onde estava o velocínio de ouro. O rei, que era o pai da Medeia, deu um super desafio para ele, falou assim: então tá, eu te dou o velocínio de ouro, desde que você cumpra tais tarefas impossíveis, né? Vamos dizer assim. Então eu vou ler aqui o trechinho só para vocês entenderem o papel da Medeia nisso, que é onde a gente quer chegar.
Então ele disse assim, ó, o rei, para livrar-se do Jazão, prontificou-se a devolver o precioso velocínio, desde que o pretendente ao trono de Iolco, que é o trono que ele ia ocupar, né, quando ele devolvesse quando ele entregasse o velocínio, executasse 4 tarefas, que, diga-se logo, nenhum mortal poderia sequer iniciar, a não ser que a grande faísca da eternidade, o amor, que transmuta impossíveis em possíveis, aparecesse. Ou seja, esse rei disse, olha, eu te dou o velocínio de ouro desde que você cumpra essas tarefas que são impossíveis, a não ser que o amor, que supera as impossibilidades, te ajude. Então, é assim, não. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que matar um touro mágico, um touro que lançava fogo pelas ventas e tinha pés de bronze, tá? Aí ele tinha que amarrar esse touro a uma charrua, né? Aí ele ia arar a terra com esse touro mágico impossível de ser abatido. Aí o que ele ia fazer dessa terra arada? Ele ia colocar semente, ele ia colocar dentes de um dragão mágico, que tinha sido um presente de Atena ao rei, tá? Então, eu tinha que pegar os dentes desse dragão, que tinha sido presente da deusa, e plantar nesta terra que ele arou. Destes dentes do dragão nasceriam gigantes, que ele teria que matar esses gigantes, e eliminar o dragão, e eliminar outro dragão que guardava o velocínio. Então, onde estava esse velocínio de ouro, tinha um dragão também, outro dragão, e tinha que matar ainda esse guardião do velocínio, que era um outro dragão, no bosque sagrado do deus Ares, que é o deus da guerra. Ou seja, ele não tinha como fazer isso para pegar o velocínio, certo? Tá. Só que aí, o que aconteceu? A Medeia se apaixonou por ele. Se apaixonou por ele. Achou ele maravilhoso e ficou apaixonada por ele. E ela falou, eu vou te ajudar. E ela tinha o conhecimento de magias. Então, ela usou o conhecimento da magia que ela tinha para ajudar ele. E o que ela fez? Tá. Então, ela foi conversar com ele. E ele jurou casar com ela se ela ajudasse ele a enfrentar esses desafios absurdos para conquistar o velocínio de ouro e poder ir lá ocupar o trono, enfim, né? Que o rei tinha prometido. Aí, então, ela fez isso em função de uma jura de casamento, que ela estava apaixonada por ele. Ela ia ajudar, eles iam casar e ele ia levar ela embora dali para ser rainha junto com ele neste lugar. Aí, o que a Medeia fez? Deu a ele um bálsamo maravilhoso, com que ele untou o corpo e as armas, e isso tornou tanto o corpo dele como as armas invulneráveis ao ferro e ao fogo. Com isso, ele conseguiria enfrentar o touro. Recomendou-lhe ainda que, tão logo nascessem os gigantes dos dentes do dragão, atirasse de longe uma pedra no meio deles. Os gigantes iam começar a dizer quem foi que atirou a pedra, iam começar a brigar entre si e eles mesmos se matariam. E foi o que aconteceu. E aí ele ainda tinha que vencer o dragão lá no bosque de Ares, que é o deus da guerra, que era o guardião do velocínio. Então, com magia, a Medeia fez esse dragão adormecer. E com isso o Jazão atirou uma flecha e matou o dragão, e ele pegou o velocínio de ouro. Pegaram o velocínio e fizeram então a jornada de volta. Essa jornada também tem muitas histórias, tá? Eu não vou contar nenhuma delas. Eu quero chegar na Joana, só dando um resumo. Voltaram para essa cidade com o velocínio, então Jazão seria o rei, mas daí ele foi traído, teve lá um problema. Sim, ele foi traído quando ele voltou, foi expulso da cidade. Aí o Jazão e a Medeia fugiram e foram para Corinto. Ok, estavam lá vivendo numa boa em Corinto, até que o rei de Corinto resolveu dar a filha dele em casamento para o Jazão. E o Jazão tinha passado tudo isso com a Medeia tinha ajudado o Jazão em todo esse momento. Qual foi a reação do Jazão? A reação do Jazão foi, tudo bem, ok, legal, eu topo casar com ela. Com a maior displicência. E abandonou a Medeia assim, com a maior tranquilidade, entendeu? E ela tinha, Medeia, com o Jazão, já 2 filhos. A Medeia ficou enlouquecida, e aí tem toda uma história terrível.
E qual é a vingança, então? Então a Medeia fica sem marido, fica sem cidade, fica sem nada. O Jazão, inclusive, ia levar os filhos com ele, porque dentro da cultura patriarcal, os filhos ficam sob a guarda do pai. E a Medeia ficar sem marido, sem filhos, sem nada, depois de ter ajudado o Jazão em tudo, porque se não fosse a Medeia, o Jazão não teria conseguido o Velocínio de Ouro. Ela foi a responsável. Ela teve a Essa história é inteligência. conhecida, né? Essa É. história é bem conhecida atualmente ainda, né? A gente Aí o já viu Jazão isso. larga ela numa boa para ficar para casar com a filha do rei. E aí a Medeia diz assim, um texto do Eurípides, ela diz assim: mas aqui mudo minha maneira de falar. Ela fala: e gemo sobre o que terei que fazer a seguir. Matarei meus filhos queridíssimos e ninguém poderá salvá-los. E quando tiver aniquilado toda a família de Jazão, sairei desta terra, expulsa pelo assassinato de meus filhos queridos e pelo crime horrendo que tiver ousado cometer. Porque ela ficou movida por um ódio, um desejo de fazer o Jazão sofrer tanto quanto ela estava sofrendo, inclusive tirando os filhos dela. Tá. Então a Medeia assim, é uma bruxa terrível, vingativa, que mata os próprios filhos, né, em vingança à traição de Jazão. Resumidamente, esta é a história da Medeia, que é uma história terrível. Mas o Chico Buarque, ele fez uma versão da Medeia na forma da Joana. Então, eu vou contar brevemente qual é o contexto. A Joana é uma mulher do morro, da favela, do morro carioca, do morro do Rio de Janeiro. E ela é uma mulher já mais madura e ela conhece um cara que também é do morro, um sambista, que na tragédia do Chico Buarque também se chama Jazão, ele manteve o nome do Jazão. E ele é um sambista mais jovem, moço, bonito, carismático, talentoso, e eles têm uma longa história de amor. E nesse crescimento dele como sambista, ela cuida dele, ela alimenta ele, ela estimula ele a ser um grande músico, ela acha lindo ele cantando, ela aplaude, ela completamente apaixonada por ele e dá todo o apoio que ele precisa para se transformar num grande sambista. Até que uma produtora resolve publicar não, mas fala, resolve lançar ele como um músico para o país, com uma canção muito maravilhosa que ele fez, que se chama Gota d'Água, que é o título da peça do Chico Buarque. E aí ele vira um sambista de sucesso, ou seja, ele ganha fama e vai ganhar fortuna e cresce na vida, tendo tido todo o apoio da Joana, que tem filhos dele, e que era uma mulher trabalhadora, trabalha de sol a sol, e que deu tudo para ele conseguir essa ascensão. O que acontece no meio da história? O Jazão e a filha do dono da gravadora se engraçam. O pai, que na história do Chico Buarque está no lugar do rei, né, de Corinto, aprova essa união, e o Jazão vai avisar a Joana que vai separar dela para ficar com a filha do dono da gravadora. Ah, tenho vontade de chorar só de falar isso. Eu vou cortar. Olha, Essa peça, acho que originalmente tinha o Roberto Bonfim, a Bibi a Ferreira, Bibi não é? Ferreira fez a Joana e tem vídeos da Bibi Ferreira fazendo as falas da Joana no YouTube que são maravilhosos, maravilhosos. Bom, só que assim, a Joana começa a lutar por ele. Ela não fica parada, ela é uma mulher super poderosa, ela luta pelo Jazão. E diz que vai criar problemas, e eles têm muitos diálogos das discussões entre eles. Só que ela começa a ser forçada, ela paga aluguel no morro. E o cara que cobra aluguel, para favorecer o Jazão em relações de amizade e apoiar o dono da gravadora, tem toda uma rede ali, eles começam a expulsar a Joana do morro, para ela ficar longe de todos e não atrapalhar ninguém. Depois dela ter feito tudo pelo Jazão, tendo 2 filhos. Tá. Então, essa é a situação. Daí, agora eu vou ler. Gente, eu fico super emocionada com esse texto. Olha a minha cara, gente.
Mas é legal, pode ler, vamos lá. Vamos lá. Vale a pena ler esse texto inteiro, porque é uma das coisas mais lindas da literatura brasileira, né? Para a gente que é mulher. Olha, eu fico emocionada só de pensar no texto. Me desculpem. Mas então agora eu vou ler uns textos das falas da Joana, tá? Então, assim, ó, numa das conversas que ela teve com o Jazão, ela diz assim para ele, né? Ela não entende por que ele vai largar ela, sendo que ela que deu todo o suporte, né, para ele. E quando ele fica bem do jeito né, que ela queria, que eles queriam, ele resolve abandoná-la. Daí ela diz assim: pois bem, você vai escutar as contas que eu vou lhe fazer. Te conheci moleque, frouxo, perna bamba, barba rala, calça larga, bolso sem fundo. Não sabia nada de mulher e nem de samba. E tinha um puto do medo de olhar para o mundo. As marcas do homem, uma a uma, Jazão, tu tirou todas de mim. O primeiro prato, o primeiro aplauso, a primeira inspiração, a primeira gravata, o primeiro sapato de duas cores, lembra? O primeiro cigarro, a primeira bebedeira, o primeiro filho, o primeiro violão, o primeiro sarro, o primeiro refrão e o primeiro estribilho, te dei cada sinal do teu temperamento. Te dei matéria-prima para o teu tutano. E mesmo essa ambição que neste momento se volta contra mim, eu te dei. Por engano. Fui eu, Jazão. Você não se encontrou na rua. Você andava tonto quando eu te encontrei. Fabriquei energia que não era tua para iluminar uma estrada que eu te apontei. Foi assim, enfim, que vi nascer do nada uma alma ansiosa, faminta, buliçosa, uma alma de homem. Enquanto eu, enciumada desta explosão, ao mesmo tempo eu, vaidosa, orgulhosa de ti, Jazão, era feliz. Eu era feliz, Jazão, feliz e iludida, porque eu não imaginava, quando fiz dos meus 10 anos a mais uma sobrevida para completar a vida que você não tinha, é que estava desperdiçando o meu alento, estava vestindo um boneco de farinha. Assim que bateu o primeiro pé de vento, assim que despontou um segundo horizonte, lá se foi o meu homem orgulho, minha obra completa, lá se foi para o acervo do Creonte. Creonte, na Gota d'Água, é o dono da gravadora, né? Aí ela fala, certo, o que eu não tenho, o Creonte tem de sobra, tem prestígio, posição. Teu samba vai tocar em tudo quanto é programa. Tenho certeza que Gota d'Água não vai parar de pingar de boca em boca. Em troca, pela gentileza, vais engolir a filha, aquela mosca morta, como engoliu meus 10 anos. Esse é o teu preço, 10 anos. Até que apareça uma outra porta que te leve direto para o inferno. Eu conheço a vida, rapaz. Só de ambição, sem amor, tua alma vai ficar torta, desgrenhada, alijada, pestilenta. Aí ela grita, aproveitador, você é um aproveitador. Bom, essa então é uma fala quando ela está lutando por ele, né? Porque muitas de nós já passamos por isso, né? Já passamos por esse sufoco de levantar o homem, de trazer, e depois vem lá, seja na figura que for, que pode ser numa figura familiar, pode ser numa figura da dona da gravadora ou de qualquer outro, e aquilo acaba, né? Passa. Isso que dá essa indignação, né? Dos aproveitadores realmente que não sabem se sustentar, né? São, por mais que eu goste de banana, mas acho que é o melhor termo, né? Os homens bananas, né? Que não se sustentam, que não percebe a grandeza que tem uma mulher que está lá o tempo inteiro nessa labuta, nessa construção e dando força para que eles possam chegar lá no lugar sonhado. A Joana, nessa hora, ela tá lutando por ele. Ela tá dizendo, mano, você era um moleque, idiota, covarde, não tinha nada, transformei você num homem. Eu que te dei inspiração. Foi por minha causa que nasceu a Gota d'Água, que é essa música que começou a fazer sucesso, né? Então ela tá cobrando dele. E é uma conversa que eles estão brigando e ela diz isso, né? Enfim, aí ela fica nessa luta por reconhecimento, porque para o Jazão é tipo assim, ela fez o papel de mulher, entendeu? Fez o papel de mãe ali para ele, depois foda-se ela. Para o Jazão é como se ela não tivesse feito mais do que obrigação, Sim. sabe? Quer dizer, ele não tem o compromisso com ela que ela teve com ele, né?
Recentemente, eu li o Essa Gente, do Chico, né? Que também é um livro aí que vem premiado e vem com essa figura, muitas vezes, dessas mulheres fortes, né? Dessas mulheres que lutam o tempo inteiro, né? Nos mais diversos multiversos. E esses homens que parecem descolados da realidade, né? Muitos deles são muito descolados da realidade. Que na verdade é isso, né? Ele só acha que ela fez mais que obrigação porque ele não tem nenhum contato com aquilo que o cerca, né? Porque ele deveria perceber que ela não tem essa obrigação de maternagem. Ela, na verdade, ela firmou um grande compromisso com ele e ele não firmou o mesmo compromisso com ela, assim, porque ela era apenas uma mulher, né? Ela não era uma pessoa com quem ele devia ter uma palavra, um compromisso qualquer, assim, ele simplesmente trocou ela. É uma Sem mulher que se transformou em invisível, né? Isso, ela se tornou invisível na medida. E aí tem uma questão de luta social muito importante, porque ele vai ascendendo socialmente, então ele quer casar com a filha do dono da gravadora, que é da classe alta e tal, e quer largar o morro, ele quer deixar o morro. Então ele é assim, também tem essa metáfora da ascensão social, que você esquece as suas raízes, né? A pessoa ascende socialmente, quer abandonar as suas raízes e esquecer os problemas do povo e apenas desfrutar ilusoriamente, como disse a Joana, né, de uma vida burguesa. E ela cobra isso dele. E ela cobra, agora eu vou ler um texto que é muito lindo, quando ela cobra isso dele, que ela diz assim. Ela diz assim, porque ele fala que, enfim, eles estão conversando, brigando, discutindo, né? E aí ele diz que ela é muito ansiosa, que ele está cansado, daí ela diz assim, só que essa ansiedade que você diz não é coisa minha, não. É do infeliz do teu povo. Ele sim que vive aos trancos, pendurado na quina dos barrancos. Seu povo que é urgente, força cega, coração aos pulos, ele carrega um vulcão amarrado pelo umbigo. Ele não tem tempo, nem amigo, nem futuro, que uma simples piada pode dar em risada ou punhalada. Com a mesma garrafa de cachaça, acaba em carnaval ou em desgraça. É seu povo que vive de repente, porque não sabe o que vem pela frente. Então ele costura a fantasia e sai, fazendo fé na loteria, se apinhando e se esgoelando no estádio, bebendo no gargalo, pondo rádio, sua própria tragédia, a todo volume. Morrendo por amor e por ciúme, matando por um maço de cigarro e se atirando debaixo de carro. Se você não aguenta esta barra, tem mais é que se mandar. Se agarra na barra do manto do poderoso Creonte e fica lá, em pleno gozo de sossego, dinheiro e posição, com aquela mulherzinha. Ela fala, mas Jazão, eu já lhe digo o que vai acontecer. Tem uma coisa que você vai perder. É a ligação com a sua gente, o cheiro dela, o cheiro da rua. Você quer dar banquetes, Jazão, mas samba é que você não faz mais não. Não faz e aí que você se atocha, porque vai tentar e sai samba brocha. Samba escroto, esta é a minha maldição. Gota d'água, nunca mais, seu Jazão. Samba, aqui, ó. Então ela lança uma maldição, né? Aqui Até eu nesse. chorei. Esse vai ser o Mulheres e Mitos do Chororô. Então ela nessa hora ela larga uma maldição, né? Você vai largar o povo, né? Você vai largar o seu povo, vai tentar fugir dessa vida urgente que o seu povo leva, porque ela está dizendo assim: você não está me largando, você está largando o seu A vida. povo, porque A eu sou vida. esse povo. Você fala que eu sou muito ansiosa, que tudo comigo é muito urgente, que você se cansa, mas essa é a vida do teu povo. E ao largar o seu povo, você vai perder o seu talento, você vai tentar fazer samba e você não vai mais conseguir. Então, nessa hora, ela começa a virar feiticeira, a Medeia, né? Ela lança uma maldição contra ele. Depois vocês procurem a Bibi Ferreira, porque eu fazendo esse texto é uma coisa, a Bibi Ferreira fazendo é outra coisa. Procurem na internet que vocês vão achar que é uma coisa belíssima. Então toda a peça, né, todo esse roteiro, ela sofrendo então de dor, a dor dela vai se transformando num ódio e ela vai virando a feiticeira, né? Ela vai querendo, desejando, invocando poderes de onde ela pode para conseguir
sobreviver a essa situação terrível, porque ela, inclusive, lembre-se, ela não está só sendo abandonada por Jazão, ela está sendo expulsa da comunidade. Né? Está sendo ameaçada para sair da comunidade, ou seja, ela está completamente rechaçada, como foi a Medeia na história lá do Jazão. Só que ela decidiu que vai fazer um bolo envenenado e vai mandar esse bolo de presente para a Alma, para o pai dela, né? Para eles comerem lá e se envenenarem, morrerem envenenados. Vamos lá. Vou ler agora, tá? Isso aqui é muito importante para ver as relações que o Chico Buarque faz entre o mito grego e os mitos do candomblé, né? O universo do imaginário do candomblé. Quando ela tem essa ideia de mandar esse bolo envenenado, né, antes da festa, ela diz assim: o pai e a filha vão colher a tempestade, a ira dos centauros e da pombagira. Levará seus corpos a crepitar na pira e suas almas vagar na eternidade. Os dois vão pagar o resgate dos meus ais. Para tanto invoco o testemunho de Deus, a justiça de Temis e a bênção dos céus, os cavalos de São Jorge e seus marechais. Hécate, a feiticeira das encruzilhadas, padroeira da magia, deusa demônia, falange de Ogum, sintagmas da Macedônia, suas 256 espadas, magro negro das trevas, flecha incendiária, lambrego, canheta, tinhoso, nunca visto. Fazei dessa fiel serva de Jesus Cristo, de todas as criaturas, a mais sanguinária. Você, salamandra, vai chegar a sua vez. Oxumaré, de acordo com a mãe Afrodite, vão preparar um filtro que lhe dá cistite, corrimento, sífilis, cancro e frigidez. Eu quero ver sua vida passada a limpo, Creonte. Conto com a Virgem e o Padre Eterno, todos os santos, anjos do céu e do inferno. Eu conto com todos os orixás do Olimpo. Esse sincretismo é muito um balaio paz e bem. Como é lindo! É muito um balaio paz e bem isso aí, né? Não, é muito lindo! Então, todo mundo junto, falar de mito, falar de tudo quanto é crença, é muito o balaio paz e bem no Chico. E aí ela invoca todas essas forças para conseguir, tudo isso para conseguir ter força de continuar lutando, né? Contra esse poder terrível que se impõe contra ela. Ela está em volta de uma panela preparando essa mistura. Ela é a bruxa fazendo a poção mágica para o envenenamento. Aí, quando ela está preparando essa poção, né, com a qual ela vai preparar o bolo, ela diz o seguinte: tudo está na natureza, encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola e coentro, gordura, sangue, frieza. Isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento, uma pitada de dor, uma colher de fomento, uma gota de terror. O suco dos sentimentos, raiva, medo, desamor, produz novos condimentos, lágrima, pus, suor. Mas inverta o segmento, intensifique a mistura. Temperódio, lagrimento, sangalho com tristezura, carnento, venemoinho, remexa tudo por dentro. Passe tudo no moinho. Você terá um unguento, uma baba grossa e escura, essência do meu tormento, e molho de uma fritura de paladar violento que, engolindo a criatura, repara o meu sofrimento com a morte, lenta e segura. Ela faz essa mistura, né? A bruxa que fez a poção mágica de dor, de sofrimento, de pus, né? Que a morte vai fazer com que eles notem o sofrimento dela. Essa última fala do texto eu acho tão lindo. Ela diz assim: só isso, só a morte por esse envenenamento vai fazer com que eles reparem, né? Vai reparar a minha dor, né? Bom, aí eles vão entregar o veneno só que o Creonte ele desconfia, ele fala: quem foi que mandou esse bolo? Foi a Joana.
Como assim a Joana? A Joana que está causando tanto problema, que não quer sair da comunidade, né, que não quer abrir mão do Jazão, que está aí toda hora insistindo. Isso aí não aceita, manda de volta. Aí manda o bolo de volta para a Joana. E quando manda o bolo de volta, assim, o meu sentimento, quando lê, ela se sente assim totalmente impotente. Nada do que ela fez teve resultado. Ela vai perder casa, ela vai perder o marido, ela vai perder casa, ela vai perder a comunidade, ela vai perder os amigos, ela está sendo expulsa. Quando ela tenta fazer essa ação, já ela mesma moída pela dor, né, antes de moer o outro, ela não consegue, na minha, eu imagino ela assim, totalmente impotente. Jazão, Creonte é poderoso demais. Creonte é poderoso demais, o capital é poderoso demais. Quem tem poder, né, sobre o dinheiro, sobre a comunidade, sobre a possibilidade de sucesso, sobre o Jazão, que vai dar a ele a fama, a fortuna, é poderoso demais. Aí eu acho que nessa hora ela se sente totalmente impotente. E é nessa impotência assim, radical, que ela se transforma na verdadeira bruxa. Então, ela já está num processo de transformação. Nesse momento, há uma transformação assim, radical. Mas peraí, o sistema é assim violento com ela e ela que é a bruxa? Pois então. Assim, eu acho que ela tem uma plena consciência da impotência diante desse poder, né, do Creonte, que na peça do Chico Buarque é o grande capital, esmagando ela. E toda a ideologia do grande capital, o sucesso, a fama, a fortuna, excluindo ela da possibilidade de usufruto, né? Porque o Jazão abandona ela quando ele é absorvido por toda essa ilusão, como ela fala, né? E aí o bolo volta e os filhos falam para ela, as crianças recém voltaram com o bolo, elas estão com fome, a Joana se sente totalmente, está no momento que ela está totalmente impotente, porque nada do que ela fez deu certo, e os filhos falam para ela, mãe, eu tô com fome. E ela tem um bolo envenenado na frente dela. Aí ela dá a seguinte fala. Ela fala assim, tem comida, vem. Aí ela pensa, né? É isso que o Senhor quer? Então ela está fazendo um último apelo, né? A Deus. Aí ela abraça os filhos profundamente por um tempo, fica ali abraçada neles. Ela fala, depois, né, de abraçar eles então profundamente, ela diz assim, meus filhos, mamãe queria dizer uma coisa a vocês. Chegou a hora de descansar. Fiquem perto de mim, que nós três juntinhos vamos embora para um lugar que parece que é assim. É um campo muito macio e suave. Tem jogo de bola e confeitaria. Tem circo, música, tem muita ave. E tem aniversário todo dia. Lá ninguém briga. Lá ninguém espera. Ninguém empurra ninguém, meus amores. Não chove nunca. É sempre primavera. A gente deita em beliche de flores, mas não dorme. Fica olhando as estrelas. Ninguém fica sozinho. Lá não dói. Lá ninguém nunca vai embora. Tá lembrando do Jazão que foi embora, né? Lá não dói. Lá ninguém nunca vai embora. As janelas vivem cheias de gente dizendo oi. Não tem susto, é tudo bem devagar. E a gente fica lá tomando sol. Tem sempre um cheirinho de éter no ar. A infância perpetuada em formol. Então, aí ela imagina, né, os filhos mortos, né? E a gente fica lá tomando sol, tem sempre um cheirinho de éter no ar, a infância perpetuada em formol. Aí ela dá um bolinho e põe guaraná na boca dos filhos. Aí, então ela volta a ser de novo a feiticeira, ela fala, a Creonte, a filha, a Jazão e companhia, vou deixar esse presente de casamento. Eu transfiro para vocês a nossa agonia, porque meu pai, eu compreendi que o sofrimento de conviver com a tragédia todo dia é pior do que a morte por envenenamento. Aí a Joana come um bolo, agarra seus filhos e cai com eles no chão.
Aí eles morrem. Aí ela morre, né? E eles depois encontram as crianças e levam as crianças na festa de casamento e ela consegue acabar com aquela festa, né? Do casamento. É que ela já não respirava, né, mais. Não, Né, que assim. pior do que assim, viver com a tragédia todo dia, isso é tão, né? Não tem nada pior do que viver com a tragédia todo dia. A vida dela foi transformada numa tragédia todo dia, né? Ela exerce ao mesmo tempo uma vingança, mas também promove uma libertação. Enfim, terrível, né? Ela tá. E como é que, assim, ó, a versão do livro que eu tenho em casa é muito interessante desde a capa, porque o que fizeram na capa? A capa do livro eu não achei ele impresso. Eu estou lendo aqui um PDF que o Beto achou para mim na internet, porque eu não encontrei. O livro está por aí em algum lugar. Eu sei que ele está separado, ele não está na prateleira e eu não encontrei nas pilhas assim que eu vi, né? Mas a capa do livro que eu tenho em casa é uma capa, eu queria até mostrar para vocês, mas é uma capa com várias manchetes de jornal. Mulher mata filhos e se mata. Mulher mata filhos e se mata, né? Então, várias, como se fosse uma coletânea de várias notícias de jornal. Então, eu acho interessante isso, né? Uma coisa é a gente ver uma manchete à distância, e outra coisa é a gente entrar no sofrimento de cada dia, né? Que as pessoas estão vivendo e a gente não sabe, quando não é um caso apenas de psicopatia, né? De patologia, mas quando a tragédia é social, que é o caso da gota d'água. Agora, de toda forma, né, gente, nesse mundo que a gente está vivendo, ainda continuemos a luta e vivos, porque precisamos de cada um, né? Senão, porque a gente está Não, vivendo é. é uma obra artística, mas ixi, Agora, claro, uma história como essa, ela não quer dizer para as pessoas que elas têm que matar e se matar, entendeu? Não é isso, né? não, mas é que como a gente tem essa pandemia de também de pessoas atentando contra a vida, né? Então, tá. Aqui, ó, claro que é uma tragédia, tá? O que que é uma tragédia? O texto é uma tragédia, né? Assim como a história da Medea é uma tragédia. O que que é tragédia? Tragédia é uma história em que forças grandes se encontram e causam uma ruptura numa vida que vinha antes, né? Então, a tragédia é esse encontro de forças, assim, que colapsa uma situação. Então, essa não é uma história que pretende ensinar um que você deve fazer no final, né? Nessa história, todos eles erram. Ninguém escapa, né? Todos eles erram, todos eles estão tentando encontrar uma saída naquele mundo que é dado para eles. Mesmo o Jazão, se você ouve os argumentos do Jazão quando lê o texto, ele está dizendo: eu estou cansado, você é muito intensa, com você as coisas são urgentes o tempo todo, eu quero paz, a alma me dá tranquilidade, eu quero. Ele também está tentando, então está todo mundo dentro de uma situação trágica, e nessa situação trágica todo mundo se ferra. No texto do Chico Buarque, a situação trágica é a miséria desse capitalismo brutal no Brasil. Então, Legal. ela visa muito mais a peça do Chico Buarque, fazer com que a gente compreenda todo o sofrimento, toda a dor envolvido naquela situação trágica, fazendo uma crítica dessas relações de poder ali que aquela sociedade específica, aquele grupo ali estava vivendo dentro do morro, no contexto da indústria da cultura, do poder do capital e tudo isso, E né? assim, a suposta vingança dela, que não termina, na verdade, não é uma vingança, né? É um grito de socorro. Isso, ela Olha fala, para mas mim, olha exato, para mim, né? Eu tô aqui, vocês estão terminando com tudo que eu escolhi, que eu estou vivendo, que eu posso viver, né? Só tenho essa possibilidade. Vocês estão me negando isso, não estão me mas negando a miséria. negando tudo para ela. Mas ela diz isso. Ela fala isso no texto. Ela fala, talvez isso chame atenção para o meu sofrimento. E o que é interessante também, quando você estava falando, estava pensando, é que assim, no final a festa estraga, porque as crianças aparecem, alguém encontra essas crianças e leva elas mortas, né? Então acabou a festa.
Então, se a gente quisesse forçar, encontrar uma moral da história, seria assim, nesse sistema de abuso e exploração, ninguém vai ficar feliz. Você pode ter um momento de ilusão, como disse a Joana, mas samba bom você não faz mais não. Então tá, gente, a gente apresentou esse vídeo falando que a gente ia falar das mulheres vingativas, né? A Medéia e a Joana, então entendam o contexto da vingança, né? O que levou a Medéia e a Joana a exercerem essa vingança tão terrível. Elas não fizeram isso antes de terem sido muito massacradas. Muito massacradas. Quando elas estavam, né, destruídas, elas só tiveram essa vingança terrível como recurso para manter uma dignidade mínima. E a Joana ainda fala, é isso mesmo, Senhor, que você quer? Ela ainda se questiona se essa é a vontade de Deus. É que ela mantenha a dignidade da sua alma naquele ato terrível que ela vai cometer. Estou reforçando isso para entender o sofrimento, né? Então, antes que as Medeias e as Joanas exerçam sua vingança, vamos deixar esse mundo melhor para nós, Medeias e Joanas, que ainda não nos transformamos nessas feiticeiras terríveis e vingativas. E admiráveis, né? Elas são personagens admiráveis, especialmente a Joana. Tenho uma paixão pela Joana. E é por isso que nós estamos aqui, né? Mulheres e mitos tentando construir um pouquinho nesse mundo, né, de posicionamento e de luta, e estamos junto aí com tantas mulheres das nossas comunidades. Então, para vocês que nos assistiram, esse é o canal Paz e Bem, para a TV, Pós-TV 247 também um grande abraço, lembrando do canal da Fernanda, Filosofia e Movimento, e até a semana que vem, um beijo grande. Até semana que vem, desculpem tantas emoções dessa vez, né? Foi bem legal. Tá bom, Um tchau beijo, então. gente. Tchau, Paz e Bem. Beijo. Vou fechar, tá?